Bom, Anderson, gostaria de começar agradecendo pela disponibilidade para falar com a gente do campus multiplataforma. E eu começo perguntando o que é racismo religioso? Qual é a definição? Eu que agradeço a oportunidade, né, de tratar desse tema tão sensível à sociedade brasileira. O racismo religioso é um conjunto de práticas violentas que atingem os povos de terreiro, né, as comunidades tradicionais de matriz africana e os povos de terreiro, que estão profundamente relacionados, né, aos territórios sagrados, às tradições, à cultura, né, e se manifesta por meio de violências físicas, psicológicas, em ambiente virtual, na invasão dos territórios sagrados, na perda de patrimônio, né, diferentes formas de violências que são articuladas pelo racismo religioso, né? Então é uma forma de violência que está profundamente conectada ao povo de terreiro, aos adeptos de religiões de matriz africana. Certo. E existe alguma diferença entre o racismo religioso e a intolerância religiosa? Existe, né? São conceitos que diferem na medida em que a intolerância religiosa não daria conta da complexidade do fenômeno que envolve o racismo religioso. É uma violência que se direciona especificamente às religiões de matriz africana e ao povo preto. Então, o termo racismo religioso ele se adequa melhor no sentido de traduzir os impactos que os discursos de ódio, que as diferentes formas de violência que nos referimos aqui, conseguem atingir o povo de terreiro, né? Então há uma diferença sim entre esses dois conceitos, na medida em que o da intolerância religiosa ele não daria conta da complexidade do fenômeno que é o racismo religioso. E qual é o cenário hoje no nosso país quanto aos casos de racismo religioso? Olha, eu poderia dizer que é um cenário bem complexo, né? A gente tem, no último dia 29 de novembro, o presidente Lula assinou um decreto, é o decreto 12278, que instituiu a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana. Essa política é um marco, no sentido de que ela vai reunir diferentes órgãos em torno de ações que vão tentar mitigar os efeitos do racismo religioso. A gente, então, vai implementar uma série de iniciativas nos próximos 2 anos, né, que vão movimentar ministérios como o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos. São iniciativas que vão buscar fortalecer os territórios tradicionais em busca de fazer também o enfrentamento ao racismo religioso. A gente não pode perder de vista que o racismo religioso ele tem diferentes formas de manifestação, né? Passa pelas diferentes violências abertas que o povo de terreiro sofre. Então, é muito comum a gente encontrar na mídia informações de casas que são invadidas, de terreiros que são depredados, de autoridades religiosas que têm as indumentárias e os objetos sagrados desrespeitados, seja em abordagens policiais, seja às vezes na tentativa apenas de embarcar no aeroporto. Então, existem diferentes formas de manifestação do racismo religioso. Então, a gente precisa enfrentar isso com os mecanismos de justiça, né? Claro, porque a gente está tratando aqui de um crime, mas a gente precisa tratar isso também de forma a construir uma cultura de respeito às religiões de matriz africana, né? Então, é nessa direção. E quais são os projetos e as ações que a coordenação tem elaborado? Olha, Lucas, eu poderia te dizer que acho que é um conjunto de ações, né? E para te falar desse conjunto de ações, eu vou só trazer um contexto aqui, né? Porque em março de 2023, o Ministério da Igualdade Racial recebeu a atribuição de coordenar um grupo de trabalho interministerial para a construção, né, daquilo que naquele momento a gente chamava de Programa de Enfrentamento ao Racismo Religioso, né? Então, a partir do decreto 11446, foi instituído esse grupo de trabalho constituído, coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial, mas constituído pelo Ministério dos Direitos Humanos, também pelo Ministério da Cultura, e nós partimos para a realização de uma série de encontros intitulados Encontros Abre Caminhos pelo Brasil. Foram encontros regionais, nós fizemos 5 encontros, um em cada região do país, reunimos mais de 700 pessoas, entre autoridades religiosas de matriz africana, representações de governos estaduais, municipais e federal,
pesquisadores e pesquisadoras, a sociedade civil inteira. Nós construímos grupos de trabalho que discutiram temas como educação, saúde, moradia, velhice, juventude, né? Então, são temas, acesso a direitos, né? Todos esses temas, então, permitiram que a gente fizesse um grande mapeamento acerca da situação do racismo religioso no Brasil, que a gente identificasse iniciativas que já estavam implementadas nos territórios, e todas essas informações subsidiaram a construção, então, da política nacional, né? Como eu disse a você, é a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana, assinada pelo presidente Lula agora no último dia 29. Né? Então, essa política, nos próximos 2 anos, vai implementar um conjunto de iniciativas que vai envolver uma gama extensa de ministérios, né? E que vão passar por iniciativas na área da educação, da cultura, dos direitos humanos, da justiça, né? Então eu posso dizer a você que existem um conjunto de iniciativas que serão implementadas que vão partir de diferentes prismas para construir uma lógica de enfrentamento ao racismo religioso que não esteja limitada apenas ao tratamento dos casos de violência, né? A gente está tentando enfrentar essa situação construindo uma cultura que permita entender, né, que permita discutir com a sociedade brasileira que o respeito à liberdade de religião, o respeito às religiões de matriz africana, né? Então, fruto desse trabalho, então, já posso apresentar para você, que é o Guia de Orientação para a Denúncia de Racismo Religioso, né? Esse guia tem aqui um conjunto de informações, são informações relevantes para a sociedade brasileira, e em especial para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana de terreiros, porque tem aqui legislações, tem aqui informações de como proceder nos casos de racismo religioso, de como formalizar denúncias, né? Como eu disse antes, a gente trabalha com a ideia, né, infelizmente, de que os casos são subnotificados, então a gente precisa, aqui tem informações precisas de como registrar quando alguém é vítima do crime de racismo religioso, né? Existem uma série de outras ações também que já estão acontecendo, então eu poderia citar aqui para você o caso do edital Mãe Gilda de Ogum, né, que foi construído pelo Ministério da Igualdade Racial, pela diretoria em que está a Coordenação de Enfrentamento ao Racismo Religioso, né, que foi um edital que busca fortalecer os territórios, as comunidades de terreiro, né, trazendo investimentos, né, na área da agroecologia, da cultura de axé. Então a gente tem trabalhado nessas perspectivas também, né? A gente tem trabalhado uma outra iniciativa que eu acho muito interessante a gente citar aqui, em parceria com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, a construção de cursos de formação para servidores públicos. É preciso que o Estado brasileiro, que a institucionalidade perceba e respeite os direitos dos povos de terreiro. Muitas vezes o racismo religioso se interconecta com o racismo institucional. Então a gente poderia dar um exemplo disso, de quantas vezes o povo de terreiro tem dificuldade de acessar determinadas políticas, acessar determinados direitos, seja no campo previdenciário, por exemplo, ou no campo do próprio acesso à justiça, com a dificuldade de registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então a gente tem pensado muito fortemente em trabalhar com o aspecto da formação, né? E também trabalhar com o aspecto do simbólico. Então, estão previstos para esse ano investimentos em editais que vão premiar produções literárias, obras literárias produzidas por pessoas de terreiro a respeito da temática, para que a gente possa trabalhar também nessa questão do simbólico, do imaginário, para enfrentar o racismo religioso por diferentes frentes, assim. E quais foram os desafios que vocês têm se deparado no curso da implementação dessas ações? O desafio é a gente agora, a partir de todo esse histórico de construção que a gente teve desse diagnóstico, que culminou com a publicação da política e com essas ações que foram delineadas, então o desafio a partir de agora é a gente implementar, né, todas essas iniciativas que, como eu disse, passam pela área do acesso a direitos, né, da construção de um olhar que seja um olhar muito mais respeitoso e que considere a diversidade do povo brasileiro, para construir essa compreensão de que as religiões de matriz africana e os povos de terreiro necessitam ser respeitados.
Bom, e para terminar a entrevista, como o senhor enxerga a ascensão de produtores de conteúdo que estão se engajando nessa frente do combate ao racismo religioso nas mídias digitais? A gente enxerga isso muito positivamente e a gente planeja uma ação, né, em que influenciadores fazer a formação da juventude de terreiro, para que a juventude de terreiro possa operar nessa lógica, né, que é a lógica do Instagram, do TikTok, né, dessa comunicação com uma comunicação mais fluida, mais eficiente para uma grande parcela da sociedade, né, de modo que a gente possa discutir numa outra chave essas questões que estão relacionadas ao povo de terreiro, né? Então, é uma avaliação muito positiva que a gente faz aqui na coordenação dessas iniciativas, sim. Bom, então, muito obrigado pela entrevista.